chamados relatórios dos tribunais de contas, né? Relatórios da TCU, da CGU e de alguns TCS. Quando eles vão analisar esses relatórios, o que se percebe, né, 75% daquilo que os órgãos estão apontando, né, é desperdício passivo, não é desperdício ativo, né? E o desperdício passivo ele é tão maior na gestão municipal, na medida em que aquele município não tem capacidade administrativa, né? Então vai lá, o órgão de controle cobra, mas o município não consegue responder. Então vira um círculo vicioso, né, que você não consegue romper. Muito bem, vamos avançar. Uma outra questão, quando se fala de modernização dos institutos e instrumentos de gestão, né, é um momento em que nós vamos precisar fazer uma mediação, né, está aqui a professora Sônia, do Direito Administrativo, muito forte entre os juristas, né, do Direito Administrativo, com gestores públicos, no sentido de a gente começar a fazer uma calibragem muito forte entre os princípios constitucionais com os fundamentos de gestão pública, né? Então, estamos lá debatendo legalidade, fundamental, né, princípio fundante. Mas como que dentro da legalidade a gente está discutindo a própria modernização da gestão? Eu vou trazer um exemplo na sequência dos concursos públicos, que nós não conseguimos avançar hoje no modelo de concurso público no Brasil, porque nós temos limitações na interpretação da legalidade. Por exemplo, se eu faço uma prova que eu vou avaliar habilidades, tem uma interpretação que eu estou quebrando a isonomia do processo. Então você não consegue, você fica então preso numa prova de múltipla escolha e juntando isso na atualidade com o fenômeno concurseiro, que é legítimo, né, acabam entrando pessoas no setor público numa seleção adversa, né, são pessoas não vocacionadas, que não têm o ethos para o serviço público. Estão buscando, na verdade, estabilidade, né, e um salário, muitas vezes, acima da média de mercado, né. Então é fundamental nós fazemos essa discussão, né, de equilíbrio entre os princípios constitucionais e os fundamentos de gestão pública. Isso vai passar por mediação, né? É mediação de verdade, né? Juristas de um lado, gestores de outro, e fazendo um processo de diálogo para encontrar essas soluções, né, nos mais diversos institutos, no concurso público, nas compras públicas, nos convênios e assim por diante. Vamos avançar. Aqui, só para ilustrar para vocês o que eu venho trabalhando, né, eu estava falando dos concursos, né. Nós temos hoje um elo perdido no modelo de concurso no Brasil, que quando você junta esse elo perdido mais disfuncionalidade, isso gera uma série de distorções do ingresso no serviço público. Por exemplo, nós não pensamos hoje, ao fazer concursos, em quais são os cargos e as carreiras. Será que daqui a 10 anos nós vamos precisar dessas pessoas? Nós simplesmente pegamos um edital e republicamos sem fazer essas reflexões, né? Muitas vezes, né, partimos por uma prova que tem foco só no custo e no tempo, que é muitas vezes mal elaborada e que não consegue de fato selecionar. Então o concurso público não é algo estratégico, né? Então, assim como é estratégico você ter critérios para a nomeação de dirigentes públicos, é também estratégico você aperfeiçoar a entrada, né, no serviço público, do ponto de vista do emprego público, né? E aqui a gente pode relacionar. As pessoas entram, não tem processos de entrada e acolhimento, ausência de treinamento e desenvolvimento são colocadas, o estágio probatório virou um artifício, né, jurídico que não é utilizado. E não estou falando para o uso no sentido da punição, estou falando no uso no sentido da aprendizagem. Então, é um exemplo de um instituto jurídico, né, que o instrumento gerencial está anacrônico, e isso vai causando impactos para o Estado ao longo do tempo, né? A pessoa entra, vai permanecer no Estado 40, 45 anos, e a gente não discute isso, né? Então esse é um ponto importante. Vamos avançar, né? Pactuar a qualidade dos serviços públicos, né? Lembrando que essa agenda aflorou fortemente nas manifestações juninas de 2013. Ali tem um debate importante, né, que foi secundarizado na análise política, porque as pessoas estavam falando muito de participação, mas ali por trás tinha uma questão de um início de um debate de um padrão mínimo de qualidade nos serviços urbanos, né? Era um processo, estava claro as pessoas dizendo, olha, o Estado chega, mas o serviço deixa a desejar, né?
Então nós temos hoje 3 grandes desafios. O primeiro é redimensionar o acesso. Esse é um desafio de curto prazo, sobretudo naquelas áreas em que houve um aumento de demanda. Na educação, sobretudo a educação infantil, os municípios estão sofrendo com isso, e na saúde, com a crise econômico-financeira, o retorno de parte da classe média, sobretudo da classe média baixa, para o SUS, né? O SUS não estava preparado para isso, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo é o nível de serviço, né? A gente trabalha hoje muito numa questão de qualidade percebida, nós estamos ainda numa fase de um consumerismo no Brasil, mas é como que a gente trabalha esse nível de serviço em termos de resultados também, os impactos que os serviços têm, né, na vida da pessoa, educação e saúde. Talvez um bom exemplo é o Plano Nacional de Educação, gente, como uma forma que, de fato, ali a gente pode ter uma entrada da sociedade civil no debate, né, uma pactuação de algumas metas, que depois você pode ir repactuando, né, com uma visão de longo prazo, como o Humberto trouxe. Então, pegar exemplo do Plano Nacional de Educação para outras áreas, para a gente começar a pactuar não só metas, mas um padrão mínimo de qualidade, que você começa, então, a ter um eixo orientador para a ação do Estado, né? E aqui não podemos deixar de falar de adequar, né, as políticas públicas à diversidade e territorialidade também, que é um desafio. Não é só a política setorial, mas essa política pública no sentido da diversidade, né, da inclusão dos diversos subsegmentos e também dentro dos diversos territórios brasileiros. Vamos lá? Por fim, né, nós precisamos aprofundar de fato essa coprodução, né, com transparência e controle social, né, dentro da ideia de um Estado-rede, né, que está se constituindo cada vez mais, né. Existe um debate, como foi colocado aqui anteriormente, né, ainda muito baseado em preconceitos ou retóricas, mas o Estado-rede está dentro desse processo, né, de colaboração, né. E talvez aqui, o aprendizado que a coprodução nos traz, a gente vem cometendo, na minha avaliação, 3 erros, né? Primeiro erro é a solução de canto. Achar que um determinado serviço público tem uma solução de canto. Ah, vamos tudo, exemplo, é a minha opinião, vamos tudo para a organização social, a saúde, ou vamos tudo para um hospital público, né? Como que a gente pode aproveitar desse pluralismo institucional que nós temos, né, entre diversas organizações, até para gerar uma competição administrada e fazendo prototipagens para mostrar que em determinados contextos é preferível a organização social. Talvez em outros contextos é preferível, né, o hospital público, né, só para falar de um caso, né. Então a solução de canto tem sido um pouco uma estratégia muito adotada dentro de ciclos políticos, aquela coisa que você quer implementar tudo em 4 anos, vai para a solução de canto, né, sem um processo de reflexão. Segundo ponto, tudo é reforma, né? Tem questões, como o Humberto trouxe, que são processos de inovação, que estão ali ocorrendo e que nós, na verdade, devemos cada vez mais reconhecer e valorizar. E o grande problema da inovação hoje é que ela ocorre muito no setor público. Nós não conseguimos catalogar todas as inovações, porque ela fica abaixo do radar político e longe dos holofotes midiáticos, né? Porque a macropolítica tem a sua agenda, né? Mas a inovação está acontecendo aqui a todo momento, né? Então ela está muito longe do radar político, e a mídia, como trata o setor público muito pela lógica de problema e não pela lógica de solução, né? Essas inovações não vão aparecer, né? E, portanto, a ideia da opinião pública, muitas vezes, qual é? Né? Não, o setor privado é o polo da eficiência, o setor público é o polo da ineficiência, como se não houvesse, né, inovação e boas práticas no setor público, né? Então, vamos concluir. Muito obrigado. Era isso. Perfeito, professor Fernando. Cronometrado. Nada de desperdício. Ensaiei lá em casa umas 3 vezes. Então, nós tivemos aqui já 2 aulas, né? Uma sobre um panorama mais geral, sobre planos, futuro, construção
de metas. E agora essa segunda aula sobre já a decodificação, parece que combinaram, né, de um diagnóstico e as formas já de dar um passo à frente. Eu gostaria de destacar aqui, não resisto, né, ainda falando dos avanços que fizemos já, né, quando se começou a conversar sobre reforma administrativa, Decreto-Lei 200, figuras nos anos 60 ainda, sobre reformas administrativas, que a Constituição de 88, ela teve os seus avanços e teve os seus pecados mortais também. Um dos avanços da Constituição foi construir exatamente os princípios da administração pública e prover a administração pública daquilo que hoje nós estamos discutindo, os erros que foram os concursos públicos. Nós sabemos que a entrada na administração pública, através das fundações e até na administração direta e indireta, o não concurso, até 1988, foi um escândalo, né? E que a Constituição de 88 obrigou o concurso público, né, não só para todas as esferas de governo, como também para a administração direta e indireta nas carreiras, porque a pessoa entrava lá em um outro cargo, lá embaixo, e ia fazendo concurso interno até chegar lá, né? O problema é que agora precisamos renovar isso, né? E, por exemplo, uma das questões que foi posta na administração pública, na Constituição, foi a questão da disponibilidade, né, do serviço público, que avançaria, né, e que o Supremo Tribunal Federal interpretou que a disponibilidade seria com proventos salários integrais, vencimentos integrais, o que inviabilizou a disponibilidade. Mas isso foi interpretação do Supremo, que pode mudar, né? E uma outra coisa foi a questão de estados e municípios. A Constituição avançou no reconhecimento do federalismo municipal, de compor a federação, mas também igualou todos os municípios, não só nos bônus, como também nos ônus. O que esse também constitui um problema, porque não são tratar iguais, os desiguais como iguais é efetivamente um problema. E o terceiro ponto é que a Constituição Federal também constitucionalizou a administração pública. Está tudo dentro da Constituição. Então, um problema relativo a concurso público, porque está na Constituição, tem que ir ao Supremo Tribunal Federal. Tá? E talvez uma questão a se pensar, desconstitucionalizar a gestão administrativa, os capítulos referentes à administração pública de modo geral, e colocar nas regras gerais do artigo 24 normas gerais de direito administrativo, porque tem de direito financeiro, tem de urbanismo, tem de meio ambiente, mas não tem de direito administrativo. Então, o direito administrativo brasileiro ou está na Constituição ou cada um legisla por si. E é incrível que isso não tenha entrado como normas gerais de direito administrativo, que poderiam constituir planos e metas gerais para a administração pública dos 3 níveis de governo, sem necessariamente constitucionalizar o problema. Então, agora passando para o nosso último palestrante dessa introdução, desse painel, que já está se mostrando como fundamental para construir um pensamento e um conhecimento de todos, porque a reforma, ou reforma eu não gosto do nome, né, uma reconstrução, um avanço em matéria de gestão pública se faz através não do conhecimento dos que aqui já têm conhecimento, né, mas sobretudo daqueles que se servem da administração pública, porque é a sociedade que, conhecendo, pode pressionar para mudanças na administração pública. Vamos passar a palavra ao nosso querido Alexandre Zeituni, que é vice-prefeito de Guarulhos, mas também professor universitário de Direito na FIC, mestre de Direito Difuso, doutorando em Direito, e atuou na prática da administração pública, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e de Turismo, e diretor do PROCON. Então, com a palavra,
nosso querido Alexandre Zeira. Bom, muito obrigado, Sônia. Uma saudação especial a você, aos professores Roberto e Fernando Coelho. É muito bom voltar para aonde nós nascemos, né? A nossa referência, que a Cris é muito a nossa casa, né, Luísa? Saudação também, uma gratidão por você me colocar nesse evento que é simbólico para nós aqui de São Paulo, da minha cidade. Alô? E principalmente saudar Marina, que continua sendo a nossa referência maior nesse processo todo de transformação que tanto nós buscamos, né, utopicamente, a busca utópica a uma solução de sociedade livre, justa, fraterna. E nesse sentido fica claro a cada dia que o Estado, cada dia mais, ele se torna ineficiente, ele é um Estado que não serve mais para a realidade de hoje. É um Estado em que ele não produz os anseios da nossa sociedade. Sociedade a qual deveria ser o grande balizador desse novo processo de transformação que tanto falamos. É um Estado obsoleto. E isso, na prática, para nós, eu, enquanto vice-prefeito e até poucos dias, secretário de uma secretaria gigantesca do maior município não capital da América do Sul, que é Guarulhos, fica muito claro que a operação da gestão pública, ela tinha que ser hackeada. E essa, eu acho que é a minha grande tarefa aqui nesse nosso bate-papo. Já vista que os professores brilhantemente demonstraram a exata medida do que nós podemos fazer e qual estado que estamos e o que nós deveremos fazer e qual é o caminho que deveremos fazer. Mas esse caminho também é longo, como bem colocou os professores. E segunda-feira e terça-feira, que segunda é feriado, terça-feira nós temos alunos que têm que estar dentro de sala de aula. Terça-feira não, hoje nós temos gente que não tem casa. Hoje nós temos gente que ao menos tem um pão para comer. E esse é o nosso grande desafio, o desafio da sustentabilidade. E eu venho aqui para passar um pouco da nossa experiência. E não dá para passar essa nossa experiência sem eu falar um pouquinho do que foi o nosso processo eleitoral, que implementou um programa, que era o programa da Rede Sustentabilidade de 2014, que para mim é o nosso, e eu venho defendendo isso no âmbito nacional, e já faço a minha primeira defesa na nossa fundação, que é o nosso principal diploma, hoje, de políticas públicas, e proponho que a partir dele nós façamos a nova discussão do programa de 18 da Rede Sustentabilidade para que a gente avance efetivamente num novo processo. E lá nós pegamos os 6 grandes eixos para Guarulhos e montamos um programa municipal, um programa que alerta a sociedade que esse Estado apresentado é um Estado que divide efetivamente dominantes e dominados. É um Estado em que eles têm como matéria-prima realmente todo esse desencontro de informações em que a solução da gestão pública, para eles, é um algoz. Eu estou dizendo que o projeto de Estado dessas pessoas é o Estado ineficiente, para que eles se mantenham no seu cargo, se mantenham na sua posição, para pedirem para asfalto, para tapar o buraco da rua, para pedirem para o vereador, para pedir para o diretor, para pedir para o secretário, para pedir para o vice-prefeito e para o prefeito, para mantê-los nessa função. E você acaba tendo
uma obrigação, que seria um direito, a população acaba tendo isso como uma obrigação em votar naquela pessoa, por ele fazer a sua obrigação efetiva. E esse rompimento é muito difícil de ser feito. Nós apresentamos um programa que tinha os 6 eixos da política do Eduardo e Marina, depois Marina e Beto. Municipalizamos esse programa e entramos para um debate onde nossa campanha era 40 vezes menor do que a dos nossos adversários. Para os grandes especialistas, nós éramos o 5º colocado. Viramos o primeiro turno em primeiro e fomos a maior diferença do Brasil, 83,5% dos votos. Assumimos uma gestão fazendo cortes profundos. Tínhamos 32 secretarias e coordenadorias, transformamos elas em 20, apenas 20. E montamos modelos e soluções arriscadas para a política tradicional. Um exemplo disso, a CECEL. Nós acabamos com a Secretaria de Educação, acabamos com a Secretaria de Esporte, acabamos com a Secretaria de Cultura e transformamos ela numa nova solução jurídica, numa plataforma colaborativa, já trabalhando, inclusive, construção do endomarketing, professores, no sentido de estabelecermos uma única solução para uma política que era muito maior do que o fechado, o quadrado mundo estabelecido naquela política pública. Educação não é um fim em si só. Educação agora é global. Educação vai além da sua fronteira, junto com o esporte, com a cultura, com o lazer, que estava dentro dessa solução que foi a CECEL. E nós trouxemos resultados expressivos. Fizemos também a Secretaria de Assuntos Difusos, essa secretaria onde nós pegamos todos os segmentos e gêneros que tínhamos dívidas históricas, igualdade racial, mulher, juventude, mobilidade e deficiente físico. Daí criamos diversidade, idosos também, colocamos todos na mesma solução jurídica, que é uma concepção, doutora, no sentido de que também não tem, existem grandes dificuldades, e eu concordo na estruturação do direito administrativo geral e comungo dessa ideia, mas quando você detém também a máquina pública no executivo, você possui condições de efetuar as transformações necessárias. E nós fizemos esse processo. Então, as coordenações se tornaram um único bloco de forças e nós incubamos dentro do prédio da CECEL, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, para ainda difundir mais essas que eram atividades transversais de reconhecimento de humanidade. Resultados fantásticos. E essa é a política da sustentabilidade que tanto defendemos. Nós falamos efetivamente de aprofundamento democrático e transparência. Do outro lado, falamos de sustentabilidade em todas as suas dimensões. E a partir disso, partimos através de um governo central que dialogava com as secretarias através de uma concepção de governo único, não de governo blocado, com as amarras jurídicas necessárias. Teve uma apresentação que eu fiz na USP com o Nabil Bonduque. Eu iniciei minha fala falando, olha, isso tudo funciona, mas de verdade, o que funciona na prática é que nós recebemos as demandas no Facebook e resolvemos no WhatsApp, quando a gente tem a boa vontade de efetivamente resolver. Agora, esta plataforma, e entendo que não dá mais para emendar. Esse modelo é um modelo de dominação feito no século passado para a manutenção desses executivos públicos que também são obsoletos. Portanto, eles não aceitam
uma inteligência, uma tecnologia com uma plataforma colaborativa, como bem vocês colocaram. O rompimento é um rompimento muito mais de ocupação da sociedade através de um processo de gestão pública, ou o governo vai ser obsoleto. Exemplo, está aí os aplicativos de locomoção como o Uber. O Uber resolveu um problema de transporte individual, que era um problema das cidades. Só que as cidades, porque por força dos sindicatos e até de um conluio, chegando até processo de corrupção, não deixava ser resolvido. Agora nós temos que enfrentar esse modelo, que ainda não está bom, que ainda escraviza, inclusive, os operadores disso, com os aplicativos cobrando taxas altíssimas. Temos que discutir isso, porque isso também é uma forma de dominação. Então, o processo em si, fica muito claro que na execução da política pública, através do processo da gestão pública, se dá com soluções e inteligência apontada tanto no setor administrativo quanto no setor jurídico, mas muito mais através da intervenção e participação da população para que seja implementada essa política pública e essa tecnologia, indústria de quarta geração, de governança pública, que nós temos com maestria, como bem colocou os professores aqui. Dentro da CECEL, nós destravávamos a prefeitura inteira por conta de soluções, inteligências, aonde efetivamente nós cuidávamos da nossa cidade e medindo os resultados na ponta. Nós cruzávamos, dentro da CECEL, da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, as nossas políticas com o programa. E esta solução toda se dá por conta da participação da sociedade. Mais do que nunca, para mim fica muito, muito claro que nós não vivemos uma crise política, uma crise econômica. Para mim, nós vivemos efetivamente um momento de transição de modelo sistêmico de sociedade. E a nossa sociedade, se os governos, se os entes federativos não derem a resposta, elas vão buscar a resposta através, inclusive, de outras soluções. Bitcoin é outra solução. Bitcoin é ainda muito mais agudo, porque é um dos eixos para a concepção da nacionalidade, que é a moeda. Nós temos claro o que vem acontecendo nesse mundo global, e esse modelo de gestão pública não pode ser impeditivo para uma nova solução de sociedade. Marina fala muito, e parafraseando Victor Hugo, que nada é mais forte cujo uma ideia que o tempo chegou. E a ideia da sustentabilidade, da plataforma colaborativa, da inteligência comum, do processo as correlações sociais que mudaram. E nós vemos as correlações sociais mudando, inclusive com o reposicionamento até de quem possui hoje os cargos no Executivo, Legislativo e Judiciário. Se as pessoas não entenderam que não são mais autoridades e sim servidores, eles também são obsoletos, também serão ultrapassados por uma nova sociedade. Uma sociedade que está clamando, buscando agora uma gestão colaborativa e uma solução diferente